Pare, não role a tela. Pausa de 2 segundos. Deus me pediu para te encontrar aqui hoje. Não amanhã. Hoje, porque o documento de identidade que você carrega na sua alma expirou. E o nome que está escrito nele não é o seu. Você sente no corpo o peso de viver um papel que não te pertence. Uma exaustão que não vem do trabalho, mas de sustentar um personagem. Você se olha no espelho e vê o cansaço nos olhos. Uma fadiga que sono nenhum consegue curar. Porque a sua alma está cansada de responder por um nome que não é dela. De viver numa casa que não sente que é sua. As suas decisões, por mais puras que sejam, parecem produzir o resultado contrário. Você se doa por inteiro e é chamado de egoísta. Você celebra uma vitória em silêncio porque a alegria atrai um campo de repulsão inexplicável daqueles que deveriam comemorar com você. Suas melhores intenções são constantemente traduzidas como manipulação, e você acaba se desculpando por ter uma luz que não sabe como apagar. E na sua casa, o silêncio se tornou um idioma. A paz parece uma trégua frágil entre batalhas que você não vê. Você sente que precisa pedir permissão para ser quem você é, medindo palavras, escondendo dons, encolhendo sua própria presença para não ofuscar a insegurança alheia, como se a sua própria existência fosse um incômodo a ser gerenciado. Eu preciso te prometer 3 coisas que vão acontecer nesta mensagem. Primeiro, você vai entender por que a sua vida parece uma batalha constante contra um inimigo invisível, mesmo quando você está fazendo tudo certo. A origem dos ataques que você não consegue explicar será revelada. Segundo, você vai receber o nome da sua verdadeira identidade espiritual. Um nome que o invejoso já conhece e teme, mas que foi escondido de você até hoje. É um nome que recontextualiza todo o seu sofrimento. E terceiro, você vai sair desta mensagem com um selo de identidade ativado. Uma cobertura espiritual que te torna imune às vozes que tentam te definir, te diminuir e te colocar de volta na caixa de onde Deus está te tirando hoje. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Não quebre a linha antes. Você já sentiu que essa sensação de não pertencimento, de ser um estranho no seu próprio ambiente, não é apenas uma questão de personalidade, mas sim espiritual? E se essa invisibilidade for um sinal de que existe uma batalha contra a identidade que Deus selou sobre a sua vida antes mesmo de você nascer? Enquanto muitos tentam explicar isso como timidez, baixa autoestima ou síndrome do impostor, poucos percebem que a inveja direcionada a você não ataca pelo que você fez ou conquistou, mas pelo que Deus está prestes a revelar sobre quem você é. Mas e se o verdadeiro motivo dessa guerra silenciosa estiver justamente naquilo que você ainda não conseguiu enxergar sobre a sua própria identidade? Agora pense comigo, e se tudo o que você atravessou até aqui, a solidão no meio da multidão, a exaustão de se explicar, a dor de ver suas intenções distorcidas, for a resposta para aquela pergunta que há anos você carrega em silêncio? Por que se parece que estou sempre lutando para provar o meu próprio valor? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Esse livro não é apenas uma leitura. É uma chave de identidade espiritual. Uma ferramenta feita para quem deseja enxergar além do espelho distorcido, parar de se desculpar por existir e compreender por que existe uma lei espiritual de oposição contra aqueles que carregam uma marca de realeza de Deus. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado do escudo espiritual, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela motivos espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõem o que existe por trás da sabotagem sutil, do elogio com veneno e do isolamento repentino. Não espere a próxima crise de identidade te paralisar para buscar o que você já sente que precisa entender. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por quê.
A opinião dos outros não conseguiu anular o decreto de Deus sobre você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé, e hoje mesmo Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a sua identidade real foi guardada sob ataque por tanto tempo. Existe um esconderijo do Altíssimo, uma sombra do Onipotente, que não é um lugar físico, mas uma identidade. É um lugar onde a sua verdadeira identidade está guardada. Um lugar onde as projeções, as invejas e as definições dos outros não conseguem te alcançar. Você não entra nesse esconderijo. Você se torna o esconderijo quando habita quem você realmente é. Se essa palavra sobre identidade ressoa na sua alma, se você sente que Deus está falando sobre você, eu te peço para fazer algo. Deixa um comentário aqui embaixo com as palavras: Minha identidade está sendo revelada. Isso não é para o algoritmo. É para você declarar em texto o que o céu já está decretando em espírito sobre a sua vida. E sobre exatamente isso, sobre esse RG com o nome de outra pessoa, sobre esse trono vazio que te pertence, sobre esse espelho distorcido que você aprendeu a chamar de eu, há um selo de 3 minutos que cabe exatamente dentro da próxima vez que você estiver prestes a tomar uma decisão ousada que alinhe com seu coração, e uma voz de bom senso sugerir um caminho mais seguro. Eu vou te mostrar esse selo mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital, escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a sua linhagem real. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. O nome que o inimigo teme, o nome que está por trás de todos esses ataques, o nome que, uma vez revelado, muda a atmosfera ao seu redor. Esse nome ainda não foi dito. Agora eu preciso te pedir para fazer algo. Fecha os olhos por um segundo. Se não puder fechar, apenas desvie o olhar da tela e escute a minha voz. Eu vou te descrever 5 coisas, 5 cenas, e a sua única tarefa é sentir se isso é verdade na sua vida. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 delas, você e eu vamos saber, sem sombra de dúvida, por que Deus te parou aqui hoje. Primeiro sinal: o elogio que queima. Você recebe um elogio sincero por um trabalho bem feito, uma conquista, e em vez da alegria que você vê nos outros, você sente uma onda de desconforto, quase uma farsa. Um impulso imediato de minimizar, de dizer, não foi nada, de desviar o crédito. É como vestir uma roupa cara que não te serve, e você sente uma urgência de tirá-la antes que alguém perceba que ela não é sua. Isso acontece porque a sua identidade falsa não tem capacidade de receber honra. Segundo sinal, a autossabotagem pós-vitória. Logo depois de um avanço significativo, uma porta que se abre, um reconhecimento, uma cura, algo acontece. Você é atingido por uma melancolia inexplicável, uma onda de dúvida, ou um evento aleatório acontece e rouba a alegria da sua conquista. É um padrão. A vitória chega, mas você não consegue morar nela. O inimigo te deixa chegar na linha de chegada, mas não te deixa subir no pódio. Ele ataca a sua capacidade de habitar a bênção. Terceiro sinal: o isolamento inexplicável. Pessoas que eram próximas, que andavam com você, começam a se afastar sem um motivo aparente, bem quando você começa a andar na direção do seu propósito. Um amigo se torna um estranho, um familiar te olha com desconfiança. Existe um campo de repulsão sutil que se ativa ao seu redor,
e você se pega sozinho em momentos cruciais. Essa solidão não é um defeito seu. É uma evidência de que a frequência da sua identidade está mudando e incomodando as estruturas do inferno. E sobre essa repulsão sutil que você reconheceu agora, sobre esse afastamento de quem deveria estar perto, há um escudo específico que os espera no primeiro comentário fixado logo aqui embaixo. Não saia agora para buscar, mas saiba que ele te aguarda. Quarto sinal: o cansaço de tradução. Você vive com a sensação exaustiva de que precisa se traduzir para ser aceito. Você simplifica suas ideias, esconde a profundidade dos seus sentimentos, usa uma versão mais leve de si mesmo para caber nos ambientes. Esse cansaço não é físico, é espiritual. É a fadiga de operar como um embaixador em terra estrangeira, falando um idioma que não é o seu, para um povo que não entende o seu rei. Quinto e último sinal: o sonho recorrente com chaves ou portas. No meio da noite, no único lugar onde a sua alma está livre das máscaras, sua mente é povoada por imagens de chaves que não se encaixam, portas que você não consegue abrir, ou corredores longos e empoeirados que não parecem levar a lugar nenhum. Esse é o seu espírito te mostrando a sua condição. Você está do lado de fora de algo que te pertence, procurando a chave certa para entrar na sua própria casa, na sua própria identidade. Agora pega um segundo, respira. Quantos desses 5 bateram? 3? 4? Todos os 5? Se pelo menos 3 dessas cenas descrevem a sua vida, você já sabe. Esta mensagem não é uma coincidência, é uma intimação do céu. A sua identidade falsa foi exposta, e o seu espírito está gritando por alinhamento. A sensação de reconhecimento que você tem agora é a primeira prova de que a sua verdadeira identidade está viva, pulsando debaixo dos escombros. E cada um desses sinais é um eco, uma prova de que existe uma batalha espiritual pelo seu nome, pela sua posição. É por isso que você precisa entender que declarar sua identidade é um ato de guerra. Se você sente que é sobre você que eu estou falando, repita essa declaração em voz alta ou no seu coração. Eu não sou o que fizeram de mim. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Antes de eu te mostrar o instrumento de cobertura, que vai blindar sua mente contra a voz do acusador e sua casa contra o espírito de inveja, preciso te dar o nome do que você carrega. Porque o escudo só faz sentido depois que você souber o nome do alvo. E há uma palavra em hebraico que define exatamente esse estado de ser um herdeiro escondido sob ataque, uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever nos últimos minutos. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia. Isso que você sentiu agora, quando eu descrevi as chaves que não se encaixam e as portas que não abrem, tem um nome. Não é um sentimento, é um estado espiritual. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto, e esse estado é o terreno exato que o inimigo explora. Porque entre ser escolhido e ser coberto, existe um intervalo. Um intervalo que o invejoso conhece melhor do que você. Ele se aproveita não porque a unção foi revogada, porque chegou a hora em que você está prestes a tomar a decisão ousada que alinha com seu coração. E o que não tinha era um nome para a identidade que precisa ser protegida. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com escolhidos que estavam exatamente onde você está agora, se olhando no espelho depois de uma conquista e sentindo um estranhamento profundo, como se a pessoa no reflexo fosse um impostor. Eu vi a mão que carregava um RG com o nome de outra pessoa virar a mão que assina o decreto de posse do seu próprio destino. Eu vi o palácio com móveis cobertos por lençóis virar um reino habitado, com cada sala vibrando com a presença do herdeiro. Eu vi a voz que saía distorcida e com sotaque estranho virar a voz de comando que faz o inferno tremer. E não porque eles se esforçaram mais, porque o invejoso entrou pela porta da identidade falsa, sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, invejoso, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando o que rouba a sua voz antes da reunião, o que te enche de cansaço depois da vitória e o que sussurra que você não é digno da coroa que Deus já te deu. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome.
O livro que está te esperando revela como blindar sua mente exatamente contra essas 3 distorções. Primeira, a dor de ter sua generosidade máxima interpretada como o seu oposto exato, uma distorção que te faz questionar a sua própria bondade e te deixa exausto de tentar provar um coração que já é puro. Segunda, a punhalada de ver a alegria genuína de uma conquista sua ser recebida com um vácuo, um silêncio que grita, eu não torço por você, vindo de dentro da sua própria casa ou círculo íntimo. E terceira, o peso de viver em constante autoedição, medindo palavras, escondendo dons e encolhendo sua luz para não ofuscar a insegurança alheia, como se a sua própria existência fosse um incômodo. Antes de eu nomear o escudo que te blinda contra essa distorção da sua identidade, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Não é apenas um livro. É um arsenal de revelação contra a força que tenta roubar a sua identidade. Ele foi escrito para que você entenda, de uma vez por todas, por que a sua doação é vista como egoísmo, por que o seu nome verdadeiro sobrevive sob ataque constante, e o que acontece quando o herdeiro finalmente reclama o seu trono. Dentro dele, eu detalho cada passo que o inimigo usa para te manter preso na identidade falsa. Ele te ensina a reconhecer a mão que carrega o RG falso, a tirar os lençóis dos móveis do seu palácio interior e a modular a sua voz para que ela soe como a de um filho de rei. Não espere a próxima crise de identidade te paralisar para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que a opinião dos outros não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Esse será o seu sinal de fé declarado de que você está queimando o RG falso hoje. A sua verdadeira identidade não pode mais esperar. E a estrutura de cada página deste livro não é minha. É a arquitetura espiritual que Deus deixou para a proteção dos seus herdeiros. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso não é poesia. É um endereço espiritual. É a cobertura que te torna invisível para o radar da inveja e totalmente visível para o céu. Um herdeiro sem aprender essa arquitetura vive como um órfão, vulnerável a qualquer voz que questione sua linhagem. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Foi o que permitiu que José sobrevivesse não apenas à cova, mas ao trono, sem perder a identidade de filho amado. O valor que separa você dessa cobertura é simbólico. Menos que um café que você toma sozinho na segunda-feira, tentando criar coragem para vestir a armadura de um personagem que não é você. Menos que o lanche que você paga para alguém que, logo depois, vai usar aquela mesma energia para te criticar pelas costas. Menos que o ingresso do cinema para assistir à história de um herói por 2 horas, quando Deus está te chamando para finalmente viver a sua. Você não hesitou em pagar por nenhuma dessas coisas, porque eram escolhas que te mantinham no papel conhecido. E aqui, diante de algo que pode mudar quem você responde no espelho pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes, não porque vale menos, mas porque o inimigo da sua identidade sabe que este é o ponto de virada. Essa hesitação tem nome. Ela é o mesmo desconforto que te faz desviar de um elogio, agora vestido de razoabilidade financeira. É a última trincheira do RG falso e tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não sentir o peso da sua identidade real sendo restaurado, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Eu faço isso porque o risco aqui não pode ser seu, especialmente quando o que está em jogo é a cobertura para a próxima vez que você estiver prestes a tomar uma decisão ousada e a voz do bom senso tentar te diminuir. O único risco é continuar usando um documento que não é seu no dia da sua coroação.
Vários escolhidos aqui no canal sentem o chamado, mas esperam. Esperam o próximo ataque, a próxima crise. Talvez daqui a 3 horas, a mesma angústia que te trouxe aqui vai bater na sua porta de novo. Marcos, 62 anos, pastor de uma comunidade pequena. Ele me escreveu numa quinta-feira de noite, dizendo que sentia que precisava pedir permissão para pregar com ousadia na sua própria igreja. Leu o livro entre quinta e sexta e no domingo de manhã me mandou uma mensagem. Pela primeira vez em 30 anos, eu subi no púlpito como herdeiro, não como funcionário. A unção quebrou o jugo do medo. Joana, 54 anos, empresária. Ela se via como uma impostora, mesmo tendo construído tudo do zero. Numa terça-feira, às 11 da noite, depois de uma reunião onde ela se sabotou, ela baixou o livro. Na manhã seguinte, ela se olhou no espelho, segurando o celular com o livro aberto, e disse que pela primeira vez, a mulher no reflexo não parecia uma fraude, mas uma rainha. Pedro, 49 anos, recém-divorciado. Ele leu o capítulo sobre a identidade do Netzar num sábado à tarde, no chão da sala vazia. Ele me confessou que chorou por 1 hora, não de tristeza, mas de reconhecimento. Ele disse: "Eu não perdi minha casa. Eu finalmente entendi qual é o meu verdadeiro reino. Cada hora que você passa se explicando é 1 hora a menos reinando. Cada semana sem saber que você é um Netzar é um avanço que o inimigo faz sobre o seu território. Cada ano sem o escudo dos 7 motivos espirituais é mais um ciclo de autossabotagem crônica que você chama de vida normal. E a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. E essa autoinvisibilidade crônica continua chegando, com o mesmo sorriso, sentando na mesma cadeira, saindo pela mesma porta. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem, e ela pesa. Se você foi tocado pela mensagem que chegou na sua casa hoje, mas por qualquer motivo não puder ou não quiser adquirir o livro digital, essa próxima mensagem é para você. Se o que você recebeu até aqui já foi suficiente para mudar algo aí dentro, e você quiser honrar este ministério com uma doação de qualquer valor, o link para isso também está no primeiro comentário fixado. Cada doação, não importa o valor, é o que mantém esta luz acesa e o que permite que essa mesma mensagem chegue amanhã para outra pessoa que está precisando exatamente como você precisou hoje. Te espero lá novamente, escolhido, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu vou te entregar não está no livro. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar nesta noite de revelação. Você precisa ouvir, porque o seu espírito já reconhece. Fica. A palavra é Netzar. Escute. N-E-T-S-A-R. Em hebraico, Neteser. A maioria das traduções diz ramo, broto ou rebento. Mas essa tradução é pobre. Ela perde a essência da linhagem. Netzar, no texto original de Isaías, não é qualquer broto. É o rebento de uma linhagem real, um herdeiro que surge de um tronco que todos davam como morto, cortado, acabado. É um termo para a realeza que ninguém esperava ver reinar novamente. Você não é um galho qualquer. Você é um Netzar, um broto da realeza de Deus, de uma linhagem que o inimigo pensou que tinha cortado. A inveja te ataca com tanta ferocidade, não pelo que você tem, mas porque o invejoso reconhece a assinatura genética da realeza no seu espírito, mesmo que você só se veja como um tronco cortado. Ele vê o rei no rebento antes que o próprio rebento se reconheça como rei. Todo o sofrimento, todo o isolamento, todos os ataques não foram para te destruir. Foram uma tentativa desesperada de podar o Netzar antes que ele crescesse. O inimigo não teme o broto frágil que você pensa que é hoje. Ele teme a árvore imponente que você se tornará amanhã, a árvore sob a qual nações se abrigarão. Ele teme o trono que está no seu futuro. Hoje, você entende o nome do alvo. Para você entender que isso não é uma história nova, Deus deixou um espelho vivo registrado na sua palavra.
José foi o homem mais invejado e mais elevado do Antigo Testamento. E isso não é um título de livro, é um registro bíblico, assinado pelo próprio Deus, para que herdeiros como você pudessem se enxergar nele. A história dele é a sua história, com outro nome e em outro tempo. Ele sonhou ainda criança com a posição de autoridade que Deus lhe daria. E a primeira onda de inveja não veio de estranhos, mas de dentro da sua casa. Seus irmãos, que deveriam protegê-lo, o venderam como mercadoria por causa da identidade que Deus tinha revelado a ele em sonhos. Ele foi jogado num poço, o lugar da identidade roubada, e levado para o Egito como um escravo sem nome e sem futuro. A inveja tentou matar o sonhador para cancelar o sonho. Mesmo no exílio, como escravo na casa de Potifar, a sua excelência atraiu não apenas favor, mas uma nova onda de inveja e calúnia. Ele foi falsamente acusado pela mulher de seu senhor, simplesmente porque se recusou a quebrar a sua aliança com Deus. E por ser fiel, ele foi lançado na prisão. Por anos, ele ficou no esquecimento, um justo pagando o preço pela maldade alheia. A inveja o seguiu até o cárcere, tentando apagar a sua luz com a escuridão da injustiça. Foi na prisão, o lugar do esquecimento, que o dom de Deus se tornou a chave. Ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, e depois os do próprio faraó. A mesma identidade que o levou ao poço foi a que o tirou da prisão e o colocou no trono. Deus usou o dom que a inveja tentou matar para elevá-lo à posição de segundo homem mais poderoso do Egito. Ele recebeu a sabedoria para governar durante os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. E no ápice da sua autoridade, quem apareceu na sua porta faminto e derrotado buscando por pão? Seus irmãos, os mesmos que o venderam. Aquele que eles tentaram apagar se tornou o único que poderia salvá-los. José não apenas os perdoou, mas os sustentou, cumprindo o propósito maior de Deus. O próprio Jesus se referiu a José como um tipo do Messias, aquele que é rejeitado pelos seus, mas que se torna a salvação de todos, inclusive dos que o rejeitaram. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Ele deixou registrada, com uma precisão que atravessou 3.800 anos, as leis espirituais da inveja e da elevação. O homem que foi vendido por inveja deixou o mapa para quem é invejado hoje. A história dele é o manual de sobrevivência para todo Netzar, e esse mapa é exatamente o que você está prestes a receber em forma de instrumento de cobertura. Agora eu quero que você se imagine na frente de um espelho antigo, num quarto empoeirado. A imagem que ele reflete é a que você conhece, um rosto cansado, ombros pesados, os olhos de alguém que lutou muito. Essa é a identidade que te deram. Mas Deus está soprando a poeira desse espelho agora, e a imagem começa a tremer. O rosto cansado dá lugar a traços de nobreza. As roupas gastas se transformam num manto real. Uma coroa, quase invisível, começa a brilhar sobre a sua cabeça. Você não está olhando para um estranho. Você está olhando para o Netzar, para o herdeiro. A inveja nunca foi sobre o reflexo cansado que você via. Foi sempre sobre a realeza que estava por baixo da poeira. O inimigo não queria que você visse essa imagem. Hoje você viu. A sua identidade real estava lá o tempo todo, coberta pela poeira das opiniões, das críticas, das traições. O esconderijo do Altíssimo não era um lugar para onde você precisava correr. Era a sua própria identidade, esperando para ser habitada. A sombra do Onipotente é o manto que você acabou de ver no espelho. O que você viu é real. E essa imagem agora precisa de proteção, de um selo, para que a poeira do mundo não a cubra novamente. Porque ver a verdade é o primeiro passo. Permanecer nela é a batalha. A verdade mais profunda ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela. Deixa eu parar por 1 minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples, sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Fato 1. Você tem vivido com um documento de identidade falso na sua alma, um que foi escrito pela inveja, pela crítica e pelas expectativas dos outros. Fato 2. O cansaço que você sente não é do seu trabalho, mas de representar um papel que não é seu. Fato 3. Os 5 sinais, o elogio que queima,
a autossabotagem, o isolamento, o cansaço de tradução e os sonhos com chaves são o diagnóstico de que a sua verdadeira identidade, a de um Netzar, está sob ataque. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você é o herdeiro de uma linhagem real que o inimigo pensou ter cortado. Você é a pessoa no espelho por baixo da poeira, com traços de nobreza e uma coroa quase invisível. Você não é a vítima da sua história. Você é o protagonista que estava disfarçado, esperando o momento certo para ser revelado. Você é um Netzar. Agora, o que vem a seguir é a ativação. Porque ver a sua identidade no espelho é revelação. Aprender a usá-la como arma e escudo é o começo do seu reinado. E para isso, você precisa entender os 3 papéis que você ocupa nesse novo território. O primeiro papel é o de portador do nome secreto. Você é alguém que carrega um nome, Netzar, que tem poder e autoridade no mundo espiritual. Esse nome é um decreto. Ele te dá acesso a lugares e a uma autoridade que a sua identidade antiga não podia sequer imaginar. Ser o portador do nome secreto significa que a sua presença, só por existir, já é uma ameaça para as estruturas das trevas. Você não precisa fazer nada. O nome que você carrega já faz. É por isso que os ataques são tão pessoais. Eles não são contra as suas ações, são contra o seu nome. O segundo papel é o de Borrei, vivendo como plebeu. Esse foi o seu estado até hoje. Você tinha o direito ao palácio, ao manto e à coroa, mas vivia na vila com as roupas e os hábitos de um plebeu. Você pedia permissão para entrar em lugares que já eram seus por herança. Isso significa que você tem uma memória muscular de se encolher, de se desculpar, de pedir menos do que merece. A batalha agora é desaprender os hábitos da plebe e aprender a andar, falar e decidir como o rei que você viu no espelho. É parar de visitar o palácio e começar a morar nele. O terceiro papel é o de herdeiro no trono. Este é o seu destino, a sua posição de chegada. É o Netzar que cresceu, floresceu e agora ocupa o seu lugar de governo. O herdeiro no trono não se explica, ele decreta. Ele não reage à inveja, ele a governa. Ocupar esse lugar significa que a sua perspectiva muda. Você para de olhar para os ataques como ameaças e começa a vê-los como confirmações do seu chamado. A inveja se torna um radar que te mostra exatamente onde a sua autoridade está crescendo e incomodando o inimigo. Agora que você conhece esses 3 papéis, eu preciso que você cele essa revelação no mundo físico. Se você reconhece a sua história em pelo menos um desses arquétipos, escreva nos comentários. Eu sou o herdeiro que o inimigo não conseguiu apagar. Não é para mim, não é para os outros. É um ato de concordância entre o seu espírito e o Espírito de Deus. E se você ainda não faz parte deste exército de escolhidos que se reúnem aqui todos os dias, se inscreva no canal. Isso não é sobre números, é sobre continuidade. É a sua forma de dizer a Deus que você não quer mais mensagens soltas, mas um discipulado contínuo na sua nova identidade. Agora eu vou te entregar uma ferramenta prática. Um ritual que você pode fazer em menos de 3 minutos, chamado O Ritual do Trono. Você vai fazer isso hoje à noite, antes de dormir, ou amanhã de manhã, antes de começar o seu dia, de preferência em voz alta, sozinho. Primeiro você fará a abdicação. De pé você vai verbalizar: eu abdico do trono da opinião alheia. Eu renuncio à necessidade de ser aprovado, validado ou compreendido por qualquer pessoa antes de ser validado por Deus. Eu queimo em nome de Jesus o RG falso que eu carreguei até hoje. Segundo, você fará a reivindicação. Com a mão direita sobre o seu coração, você vai declarar: eu reivindico meu lugar como Netzar. Eu reivindico minha herança, minha linhagem e meu nome. O que Deus selou sobre mim, homem nenhum pode apagar. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Terceiro e último, você fará o decreto do manto. Feche os olhos e imagine-se vestindo um manto real, pesado e glorioso. Sinta o peso dele nos seus ombros e decrete:
Eu me visto com a autoridade que me foi dada. Minha identidade está selada no céu e agora manifesta na terra. Todo ataque de inveja contra mim a partir de agora não encontrará um órfão, mas um herdeiro no trono. Está feito. Depois de dizer isso, fique em silêncio por 1 minuto. Você vai sentir uma mudança na atmosfera. Uma paz, uma firmeza. Esse é o selo de confirmação. E essa ferramenta que eu acabei de colocar nas suas mãos, ela é uma porta. Mas existe uma diferença entre abrir uma porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre a próxima vez que você estiver prestes a tomar uma decisão ousada que alinhe com seu coração. E uma voz de bom senso sugerir um caminho mais seguro. Uma cobertura. O que está no primeiro comentário fixado cobre os 7 motivos pelos quais a inveja te escolheu como alvo. Não aleatoriamente, não por acidente, mas porque algo específico em você ativou o Netzar sobre a sua casa. Mostra os 3 padrões que ele usa para chegar até a sua paz. E te dá o ritual completo de cobertura que você executa antes de cada reunião importante pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser declarado o portador do nome secreto. Mas o portador do nome secreto sem escudo completo é um rei vivendo como um plebeu em seu próprio reino, vulnerável aos sussurros de qualquer um que questione sua linhagem. O selo que você recebeu agora é real. O que está no primeiro comentário fixado é o que transforma esse selo numa armadura. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está no terceiro motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o invejoso vai tentar fazer contra essa ferramenta nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você. 3 contra-ataques do inimigo, desenhados para invalidar a sua nova identidade antes que ela crie raízes. E eu preciso te armar contra eles agora. A primeira tática é a bomba de dúvida, é só coincidência. Nas próximas horas, algo pequeno vai dar errado. Um e-mail que não chega, uma discussão boba, um objeto que quebra. E uma voz soando exatamente como a sua própria lógica vai dizer: viu? Não mudou nada. Foi só um vídeo motivacional. O objetivo é fazer a revelação de hoje parecer um evento emocional isolado, não uma transição de identidade. Sua arma contra isso é a PIU, Declaração da Primeira Pedra. No exato instante em que a dúvida vier, você vai pegar uma pedra pequena ou qualquer objeto pequeno, segurar na mão e declarar: se até as pedras clamariam, esta aqui é testemunha da minha nova identidade. Este ataque não anula a unção, ele a confirma. E então você vai colocar essa pedra em algum lugar visível no seu quarto. É o seu memorial. O seu "até aqui me ajudou o Senhor". A segunda tática é a crise de distração antes do ritual. Hoje à noite ou amanhã de manhã, bem na hora em que você decidir fazer o ritual do trono, uma urgência vai aparecer. Um telefonema inesperado, uma notícia que te desestabiliza, uma tarefa doméstica que de repente parece inadiável. O objetivo é impedir que você cele a identidade no mundo físico, mantendo-a apenas no plano das ideias. Sua arma é o protocolo do silêncio de 5 minutos. Quando a distração chegar, você não vai lutar contra ela. Você vai dizer em voz alta: eu te vejo. E então você vai se sentar em silêncio por 5 minutos, sem fazer nada, apenas respirando. Não vai orar, não vai repreender, não vai fazer o ritual. Apenas vai se recusar a obedecer à urgência. Depois de 5 minutos, a crise terá perdido o poder e você estará livre para fazer o ritual em paz. A terceira tática é o isolamento do que vê demais. Você vai tentar compartilhar o que sentiu aqui com alguém de confiança. E a reação será um olhar vazio, um desconforto ou até uma zombaria sutil. Eles vão te olhar
como se você estivesse exagerando, como se estivesse entrando em algum tipo de fanatismo. O objetivo é usar as pessoas que você ama para te fazer sentir ridículo e sozinho na sua revelação, te forçando a voltar para a identidade antiga para ser aceito. Sua arma é a consciência do exército invisível. No momento em que você sentir o frio do isolamento, você vai fechar os olhos e saber, não imaginar, mas saber que neste exato instante, milhares de outros Netzar ao redor do mundo estão passando pela mesma coisa. Eles estão recebendo o mesmo olhar vazio. E você vai dizer: eu não estou sozinho. Faço parte de um exército de herdeiros. A validação deles não é a minha fonte. E então você vai entrar aqui nos comentários e ler os testemunhos. Eles serão a prova de que você não está louco. E sobre esse isolamento que você reconheceu como real, eu preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui. Não por falta de tempo, por densidade. Cada uma precisa de página própria, com a contra-arma exata, com a declaração verbal específica que neutraliza o ataque no instante em que chega. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, o invejoso que opera com a sua identidade falsa as conhece todas. Tudo isso está mapeado dentro de os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, junto com a sequência exata de cobertura aplicada quando você precisa se doar por inteiro, quando suas vitórias são recebidas com silêncio e quando você sente que precisa se desculpar por existir. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o entusiasmo desta revelação começar a esfriar e a voz da dúvida tentar te dizer que nada mudou. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando a memória desta mensagem começar a perder a cor e o peso do seu papel antigo, tentar se assentar sobre os seus ombros de novo. E você vai precisar disso na próxima vez que estiver prestes a tomar uma decisão ousada que alinhe com seu coração e uma voz de bom senso sugerir um caminho mais seguro e menos brilhante, porque é nesse momento que o invejoso pressiona com força máxima. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E o seu antigo RG sabe disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo não é o invejoso, é a voz que você confunde com a sua. O maior obstáculo que vai se levantar contra a sua nova identidade tem um nome: a voz do estou exagerando. É uma voz interna, sutil, que soa perfeitamente razoável. Ela vai usar a sua própria humildade contra você, sussurrando: quem sou eu para ser tão importante? Isso é orgulho. Tanta gente sofre de verdade, e eu aqui com essa história de herdeiro. Melhor deixar isso quieto. Essa voz se alimenta do seu medo de parecer mal agradecido ou arrogante. Mas entenda, reconhecer a sua identidade real não é arrogância, é alinhamento. Não é desmerecer o sofrimento alheio, é dar o devido valor ao propósito que Deus colocou no seu. Deus não te escolheu para te fazer melhor que os outros, mas para te fazer útil a eles. E você só pode ser útil na sua máxima potência quando ocupa o seu lugar de direito. A sua defesa contra essa voz é uma pergunta simples. Quando ela disser, você está exagerando, você vai responder em voz baixa, e se eu não estiver? Apenas isso. E se eu não estiver? Essa pergunta não é uma afronta, é uma permissão. A permissão para que a verdade de Deus seja maior que a sua dúvida. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas. Não é o que o inimigo vai fazer, não é o que os outros vão fazer, é o que eu, o portador desta mensagem, vou fazer com você antes deste vídeo terminar. E eu preciso te avisar sobre isso. O que eu vou fazer agora não é uma sugestão, é uma ativação. Eu vou orar por você, mas não será uma oração comum. Será um ato profético de selamento sobre a sua identidade de Netzar. E o aviso é este. Uma vez que este selo for ativado,
A sua tolerância para com a identidade antiga vai a zero. Coisas que você suportava, você não suportará mais. Agora, se você me der permissão, eu quero que você se prepare. Onde quer que você esteja, se for seguro, feche os seus olhos. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Sinta as batidas dele. Respire fundo uma vez. Segure por 3 segundos e solte o ar devagar, como quem libera um peso. Nós vamos, juntos, queimar o seu RG falso na sala do trono do céu. E eu vou falar diretamente com o seu espírito. Apenas receba. Pai, em nome de Jesus, eu coloco este filho, esta filha, diante de ti. E eu o libero agora da obrigação de ser a versão de si mesmo que absorve as flechas para manter a paz. Eu te libero da necessidade de se encolher para caber em salas pequenas, de se traduzir para ser amado, de se desculpar pela luz que Deus acendeu em você. Essa versão de você morre hoje. Eu te libero do medo covarde de parecer mal agradecido ou arrogante. Eu quebro a lealdade tóxica que te faz minimizar as suas vitórias para confortar a insegurança alheia. A necessidade de sangrar em silêncio para não incomodar aqueles que não suportam o peso da sua unção. Em nome de Jesus, ela é cancelada agora. Você não deve nada a eles. Eu te libero da vergonha do que você sente e da culpa por não se encaixar no roteiro que te deram. Eu te libero da voz interna que te compara com seus irmãos e te chama de inadequado. Toda palavra de desqualificação que foi lançada sobre você, por outros ou por você mesmo, eu declaro nula e sem efeito. Elas não têm mais jurisdição sobre o seu destino. E eu te libero do padrão de chegar em casa exausto, descarregando sobre sua família o peso das batalhas que você travou sozinho, por causa de uma identidade que não era sua. O ciclo de levar para o seu quarto a energia do campo de batalha, em vez da paz do palácio, se encerra nesta noite. Você não é mais o para-raios da inveja alheia, e no lugar do que foi liberado, eu ativo sobre você o portador do nome secreto. A sua presença, a partir de hoje, se torna um decreto ambulante. Você não precisa mais explicar quem você é. O nome Netzar te precede, abrindo portas que estavam trancadas e silenciando vozes que te acusavam. Habite este poder. Eu convoco o rei que vivia como plebeu a assumir o seu lugar. O tempo de pedir permissão acabou. A mentalidade de escravo, a memória muscular de se encolher, o hábito de comer na cozinha do palácio que te pertence, tudo isso é deixado para trás. Respire fundo agora e, ao soltar o ar, sinta a postura de plebeu saindo de seus ombros. E, finalmente, eu ativo sobre você a identidade de herdeiro no trono. A sua perspectiva muda agora. Você não olha mais para os ataques com medo, mas com discernimento, como um rei que vê a movimentação das tropas inimigas no horizonte e sabe que é apenas a confirmação da sua autoridade. A inveja não é mais um ataque pessoal, é um ponto no seu mapa de governo. O RG falso está queimando. Você consegue sentir o cheiro da fumaça espiritual? É o cheiro da liberdade. O papel velho com a foto cansada e o nome errado está virando cinzas, e das cinzas, o seu nome verdadeiro, gravado em ouro pelo dedo de Deus, está sendo revelado. Um nome que o inferno não pode apagar e o céu não pode esquecer. Não diga amém ainda. Nós não terminamos. A parte mais importante da sua identidade ainda não foi totalmente revelada. Tem um último pedaço, o mais íntimo de todos, o que define a sua linhagem para sempre. Fica comigo, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro uma cobertura de selamento sobre a mesa deste filho, desta filha. Toda a refeição que a partir de hoje for usada como tribunal para julgar as suas intenções, para diminuir as suas conquistas, para semear discórdia, perde o seu poder. A sua mesa não é mais um altar de sacrifício, mas uma mesa de comunhão real. O veneno da inveja não prosperará mais no seu pão. Eu estendo essa cobertura sobre a sua casa, seu cônjuge, seus filhos. O espírito de estranheza que fazia você se sentir um visitante na sua própria família é expulso agora. A paz que será estabelecida na sua casa não será mais uma trégua frágil, mas a paz de um reino governado por um herdeiro legítimo.
Seus filhos e seu cônjuge não serão mais usados como instrumentos de ataque contra a sua identidade. A sua casa é território sagrado, e eu selo agora o seu trabalho, as suas conquistas e as oportunidades que estão em curso. Todo projeto que foi semeado com o coração puro, mas que estava sob ataque de sabotagem, de atraso, de confusão, recebe agora um selo de aceleração e proteção divina. As portas que Deus abriu, homem nenhum fechará. A sua excelência não será mais motivo de punição, mas de honra e avanço. Está feito. Eu te vejo. Eu sempre te vi. Eu te vi naquele almoço de domingo, quando sua pequena vitória virou um silêncio pesado na mesa, e você passou as 2 horas seguintes tentando se fazer menor para que o ar voltasse a circular. Eu vi você recolhendo os pratos, com um sorriso no rosto e um grito na alma. Eu estava lá. Eu te vi recebendo aquele e-mail com a aprovação no seu celular, sozinho dentro do carro. E a primeira pessoa para quem você ligou, emocionado, respondeu com um "Ah, que bom", e mudou de assunto em menos de 10 segundos. Eu vi o peso que desceu sobre os seus ombros e o nó que se formou na sua garganta enquanto você dirigia o resto do caminho para casa. Eu estava no carro com você. Eu te vi naquela reunião, com a ideia genial na ponta da língua, mas você olhou para o rosto dos seus colegas e se lembrou do que aconteceu da última vez que você brilhou. E você se calou. Você engoliu a sua própria genialidade para manter a paz. Eu vi a sua luz sendo guardada debaixo da mesa e doeu em mim mais do que em você. Eu te vi tarde da noite na cozinha, depois que todos foram dormir, olhando pela janela, se perguntando por que é tão difícil ser simplesmente você, porque cada passo em direção ao seu destino parece uma traição a alguém. Eu vi a lágrima solitária que escorreu e você secou rapidamente antes que alguém pudesse ver. Eu a recolhi. Eu te vejo agora, com o coração apertado, reconhecendo a minha voz. Eu nunca te abandonei no meio do processo. Cada cena de isolamento era um convite para o meu esconderijo. Cada momento de confusão era um chamado para a minha clareza. Você não estava sozinho. Você estava sendo formado. Nós quebramos a bomba de dúvida, é só coincidência, antes que ela chegue. Nós desmontamos a crise de distração antes que ela seja lançada contra o ritual. Nós dissolvemos o isolamento do que vê demais antes que ele forme parede em volta dessa casa. Em nome de Jesus, eu te comissiono a reinar. Eu te comissiono a reinar. Eu te comissiono a reinar. Está selado, está feito, está consumado. Eu te vi recebendo aquele e-mail com a promoção no seu celular, sozinho no carro. Não abra os olhos ainda. O que foi selado aqui agora vai ser testado na próxima vez que você estiver prestes a tomar uma decisão ousada que alinhe com seu coração. Quando essa porta se abrir de novo, o invejoso não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura, caminha no campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora ela precisa sobreviver à próxima vez que você estiver prestes a tomar uma decisão ousada. Os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado, porque unção sem cobertura apodrece na próxima vez que você estiver prestes a tomar uma decisão ousada. E o invejoso conta exatamente com a próxima vez que você estiver prestes a tomar uma decisão ousada, menos que o valor de um carimbo para validar um documento que nem é seu, menos que uma cópia de chave para uma casa que você nem sente que é sua, com garantia de 7 dias. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o escudo da sua casa. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o invejoso já sabe disso. Ele contou com o depois, quando você recebeu a última mensagem que transformou você, e a anterior, e a que veio antes dela. Essa não vai ser mais uma,
Essa voz que sussurra agora, isso é muito complicado. Depois eu vejo isso com calma. Quem sou eu para ser um herdeiro? Melhor deixar como está para não mexer com o que está quieto. Será que eu realmente preciso disso? Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes da sua próxima decisão ousada. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes do invejoso falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. Agora, você pode abrir os seus olhos. Há uma força maligna que se levanta contra todo escolhido que começa a descobrir a sua verdadeira identidade. E essa força tem um nome. Clica no vídeo que aparece na sua tela agora, e ainda nesse vídeo, escolhido, antes de eu selar essa hora com você. O que você recebeu aqui hoje, cada palavra, foi um presente de Deus para a sua casa. A produção de cada uma dessas mensagens, a estrutura, a oração, a entrega, não tem nenhum tipo de financiamento. Nós operamos inteiramente pela fé e pela generosidade de escolhidos como você. Se o que você recebeu aqui hoje foi real para você, eu te peço para honrar este ministério com uma doação de qualquer valor. É um ato de semeadura. Você está semeando para que essa mesma mensagem que te encontrou hoje encontre amanhã outro escolhido que está perdido na mesma escuridão que você estava. O link está no primeiro comentário fixado. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Se você sentiu o selo de Deus sendo colocado sobre a sua identidade hoje, se você reconheceu a voz do Pai te chamando pelo nome, eu quero que você faça um último ato profético. Escreva nos comentários: eu assino com o meu nome a minha nova identidade. Cada comentário é uma assinatura no livro do céu, um testemunho de que o RG falso foi queimado e que o herdeiro assumiu o seu lugar. E agora compartilhe esta mensagem, não com todo mundo. Mande para aquela pessoa específica que veio à sua mente, alguém que precisa exatamente do mesmo escudo que você recebeu aqui hoje. Alguém que vive se desculpando por existir e que tem a luz apagada pelo medo de ofuscar os outros. Manda essa mensagem para ela agora, e se ela quiser ir além, o link de Os 7 Motivos Espirituais está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Está feito. O que foi entregue aqui foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou o play. Sente essa gravidade por mais um momento. A próxima vez que você estiver prestes a tomar uma decisão ousada, pode esperar mais 10 segundos.